Hello, meu nome é Micaela, mas pode me chamar de Mica. E eu vim hoje falar aqui sobre o que mudou depois que eu saí das redes sociais. Este é um vídeo sem roteiro. Assim como o outro, eu vou deixar fluir tudo que tiver para ser falado. Mas, primeiramente, também quero me apresentar. Sou mãe solo, tenho 30 anos e eu usava as redes sociais desde o Instagram, mais em específico, que foi o meu vício, desde 2012. Mas antes dele, assim como eu falei no outro vídeo, mas que o áudio ficou bem ruim, eu já usava o MSN, o Orkut, então eu acompanhei todo esse processo de mudança nas redes sociais. E o que mudou depois que eu saí, na primeira semana foi bem esquisito, porque eu senti bastante sono, e isso me veio em mente até assim, será que não é falta de vitamina? Ou é alguma coisa assim do tipo? E eu fiquei me perguntando diversas coisas. E eu acabei passando por um momento também em que eu fiquei muito doente, com suspeita de Covid e tudo, mas graças a Deus não era Covid, foi apenas uma gripe. E eu fiquei muito sonolenta sem saber o que fazer. Então eu ainda ficava naqueles movimentos de descer e subir assim, no celular, de arrastar, principalmente com questão de lojas, né? Shopee, Shein, baixei o AliExpress também, baixei, desinstalei, aí baixei de novo, desinstalei de novo, ficou nesse vai e vem. Mas desde que eu saí das redes sociais, que no caso vai fazer 2 meses, agora no dia 2 de maio, eu não senti a menor vontade de voltar. E nenhuma dessas vezes, assim, eu não senti nem a menor vontade. Agora, o que eu percebi é que tem bastante tempo, eu tive bastante tempo para fazer as coisas. Então, frequentemente, eu costumava fazer minha faxina em casa quando os meus filhos estavam dormindo. E isso demorava bastante. E principalmente por conta do celular. Porque eu ficava ouvindo música, respondendo as pessoas nas redes sociais, mesmo sem as notificações estarem ativadas, eu ficava respondendo as pessoas nas redes sociais, no WhatsApp também. E quando eu ia terminar a faxina já era meia-noite, às vezes 1 hora da manhã. E ultimamente eu tenho percebido que eu tenho terminado tudo bem mais cedo, porque eu não fico no celular. Então não tem motivos assim para eu ficar olhando, né? Eu deixo rolando uma música, não fico mais com fone como antes, e deixo rolando lá uma playlist que eu gosto de colocar. Inclusive são louvores internacionais, com um estilo assim bem parecido com o indie. E, e me deixa bem tranquila. É uma playlist tão boa que eu nem vejo a hora passar quando eu tô escutando. Mas, fora isso, eu encontrei tempo também para realizar alguns sonhos que eu já tinha em mente há algum tempo atrás. E o mais engraçado de tudo isso é que em 2024, no primeiro dia de janeiro de 2024, eu coloquei no meu diário que eu queria realizar alguns sonhos da minha versão adolescente. E eu passei 2024 achando que eu iria realizar todos esses sonhos. E na verdade eu passei a realizar outras coisas em que não tinham nada a ver comigo. E nesse processo eu estava em terapia e muitas vezes eu ficava achando, ai, agora eu me encontrei. E eu sempre falava isso para minha psicóloga, eu me sinto eu mesma, mas sempre ficava tendo momentos assim de angústia, de tristeza, em que eu me pegava confusa assim, será que eu sou isso mesmo? E eu encontrei alguns diários antigos e reler todos eles me fez ver tantas coisas sobre mim que eu já tinha escrito assim antes. E não só sobre mim, mas também na minha questão espiritual.
e eu sempre fui muito conectada com Deus naquela época. E tinha uma ingenuidade assim tão grande do primeiro amor por Deus, da questão de me sentir culpada quando eu pecava e eu escrever tudo aquilo. E também sobre as amizades na escola, sobre tudo isso. E eu senti falta disso também na vida real, porque hoje em dia, no caso, né, mesmo sendo mãe, já com a maturidade, mas com as redes sociais não tinha essa conexão tão real que nem eu tinha naquela época de conseguir desabafar melhor os meus sentimentos. E depois que eu me afastei, eu também pude começar a perceber algumas falas minhas também com as minhas amigas e me desculpar em alguns momentos em que parecesse grosseira. Outra coisa também que eu percebi que eu achei muito importante e super relevante é a questão de ser sensível demais com as coisas que as pessoas falam. Então, eu estou em alguns grupos literários e às vezes me pegava sendo patética, patética, acho que patética mesmo e estúpida em alguns momentos de responder de forma abrupta, sem nem sequer ter lido todo o contexto antes, né? E isso é algo que eu sinto que vem assim muito do ego também, das redes sociais, que eu ainda estou me passando por um processo de limpeza. E mesmo que eu não tenha mais as crises de ansiedade que nem antes, e questão de comparação e tudo mais, é, tem essa questão ainda aí de ser sensível demais. A questão de não entender o lado do outro também. Então, eu tenho observado isso bastante. E eu acho que a gente, o fato de não estar nas redes sociais, sobra tanto tempo que dá para você observar de imediato essas coisas. Nem sempre você vai enxergar na hora. Mas depois você vai refletir, será que eu fui legal? Será que eu falei palavras que agregaram aquela pessoa e não machucaram? Será que eu fui assim? E eu não digo em questão de validação, mas eu digo em questão de compaixão, de ter empatia pelas pessoas. Uma empatia real, não aquela empatia que a gente vê estampada nas redes sociais, no Setembro Amarelo, de ai, faça isso, faça aquilo. E é isso que eu tenho percebido. Outra coisa também que eu estava falando e acabei incluindo outros assuntos no meio é a questão da realização dos sonhos. Se eu tivesse ido em busca dos meus sonhos, um deles que era fazer o balé, que eu queria já desde criança, que não tinha condições financeiras naquela época, mas eu tive a oportunidade de fazer dança em outros tipos de grupos, né, gratuitos, de escola, grupos de comunidades do bairro que tinha às vezes grupo de dança e eu sempre me envolvia neles. E a última vez em que eu participei de alguma coisa de dança foi na igreja, do ministério. Depois disso, eu me afastei. E eu vou deixar isso para contar no meu testemunho, que também vai sair em breve aqui no canal. E fazer balé para mim era algo que eu achava que estava totalmente fora do meu alcance. E em dezembro do ano passado eu pensei, poxa, eu vou fazer 30 anos. Eu estou me reconciliando com Deus e realizando alguns sonhos que antes eu pensava que eu não iria realizar. Por que não ir atrás agora? Eu tô velha demais para isso. E eu perguntei assim para algumas amigas, a opinião delas, para o meu namorado, e todos eles me apoiaram. E a primeira coisa que eu ficava fazendo era salvar vídeos no Reels, numa pasta lá nos salvos, de vídeos de balé. Mas até então eu não tinha tomado aquele passo de fazer. E aí eu tentei fazer algumas aulas gratuitas no YouTube, mas logo eu já me via com aquela comparação. Ah, eu não vou conseguir, balé é difícil, isso não vai dar certo. E aí eu conheci a comunidade da Clare, que tem sido assim um divisor de águas assim, na minha vida, porque a Clare é uma professora que é mais nova do que eu, mas ela tem uma didática, uma metodologia assim
tão incrível, ela é uma pessoa tão incrível, eu fico assim, meu Deus, era assim da tua vontade, do meu caminho cruzar com um dela. E assim que eu excluí as minhas redes sociais, né, desativei algumas e desinstalei os aplicativos de outras, eu me inscrevi no balé da comunidade da Claro e praticamente tem sido um processo junto com o meu afastamento das redes sociais, né? Tem o mesmo tempo, né? Eu saí no dia um e entrei no dia um. Então, tem sido assim algo muito incrível para mim, porque eu passei muito tempo da minha vida fazendo treinos, tanto na academia 3 anos, quanto em casa também 3 anos. E eu nunca senti tanta mudança, não só no meu corpo, mas assim, em questão da minha mente, em questão de querer ser uma pessoa mais dedicada a realmente se cuidar, como eu estou sendo agora, com a Claro. E o melhor disso tudo também é o fato de não estar nas redes sociais e evitar certas comparações, porque eu estou começando uma coisa nova. Então, começar uma coisa nova, eu sinto que nas redes sociais atrapalha muito o nosso desempenho, porque a gente tira aquele tempo para ficar procrastinando, olhando coisas que não vão nos agregar lá no Instagram, ou no TikTok, ou no Twitter, seja lá onde for. E quando a gente realmente dedica o nosso tempo a estar presente nessas situações, nas coisas que a gente se propõe a fazer, é tudo tão diferente. E a gente vai sentindo essa mudança. Nos primeiros dias, não tanto, né? A gente ainda fica ali meio perdido, porque é um novo começo, é uma nova trajetória na nossa vida. Mas depois isso passa a ser tão transbordante que outras pessoas também percebem. Nossa, você tá com um semblante diferente, você tá diferente. E é isso que eu tenho sentido. E isso não vem em questão, assim, só de como as pessoas nos veem, mas como a gente também se vê. Porque quando eu procurei a terapia há 2 anos e alguns meses atrás, a primeira coisa que eu falei para minha psicóloga, quando ela me fez, assim, aquela anamnese, né? E aí ela perguntou o que é que eu buscava com a terapia. E eu coloquei, eu estou buscando alguma coisa, mas eu não disse o quê. E aí, depois de 1 ano de terapia, eu pensei, eu estou buscando a mim mesma. E aí, no segundo ano, assim, mais ou menos 1 ano e 9 meses de terapia, eu pensei, eu me encontrei, mas ainda não tinha me encontrado. Porque por mais que eu tivesse ali seguindo certos caminhos que eu achava serem coerentes com a minha vida naquele momento, eu ainda assim estava tendo muitas crises de ansiedade, eu estava tendo dificuldades de me sentir confortável comigo mesma. E com a influência também das redes sociais, porque eu, eu sinto que eu já fui uma pessoa muito manipulável pelas redes sociais, por pessoas também que eu seguia e tudo, em questão até mesmo de opiniões assim políticas, opiniões sobre livros que eu li e às vezes eu achava diferente, mas eu acabava seguindo a interpretação de outras pessoas e não dava ênfase para a minha própria interpretação. Então, eu acho que a gente às vezes deixa se levar muito sim eu não sei nem a palavra agora, mas deixa levar tanto por um aparelho, pronto, por um aparelho tão pequeno que de alguma forma consome toda a nossa vida. E esses dias eu comecei a ler um livro sobre estoicismo, não que eu tenha um grande interesse por isso, né? Porque eu sou cristã também. E eu estava lendo uma passagem sobre a questão do tempo. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente perde muito tempo deixando as coisas para lá. E apesar de nunca ser tarde demais para começar certas coisas, às vezes a gente precisa também valorizar o nosso tempo. E eu me senti muito culpada quando eu voltei para Deus recentemente, que eu ainda não tinha lido a Bíblia, mas agora eu estou lendo. E eu tenho lido 2, 3. No começo eu estava lendo, eu estava assim naquela paixão fervorosa, lendo 10 capítulos num dia só.
E isso também vem do excesso, porque, como eu expliquei no outro vídeo, eu tinha questão assim do excesso, tudo meu ser muito radical. Eu comprava uma planta na floricultura, eu não ia só para comprar aquela planta, eu comprava 10 jarros de plantas diferentes. E o meu quarto tinha muitas plantas, estava exageradamente cheio de plantas. Tanto que isso me atrapalhava, às vezes, na rotina da semana, porque eu não tinha vasos auto-irrigáveis, então eu tinha que descer todos eles da prateleira que é alta ali em cima, acima da minha cama, tirar todos eles, colocar no quintal, regar essas plantas, esperar secar, voltar para o meu quarto. Estava sendo exaustivo. E a partir do momento que eu comecei a tirar esses excessos, eu senti tanta mudança na minha vida, porque com certeza foi muito assim da questão do masking, das personas que eu criava ali para ser uma pessoa participante nas redes sociais, né? E desde que eu saí, eu fiz uma limpeza muito grande, absurdamente grande assim, na minha vida. E com certeza essa é uma das coisas que eu também posso falar assim para vocês que é uma coisa muito válida. Quando a gente sai, a gente começa a ter tanto tempo para olhar certas coisas, não só da nossa vida assim, mentalmente, mas no ambiente todo. E eu sinto que finalmente eu estou deixando o meu cantinho cada vez mais com a minha cara. E mesmo que aos poucos, eu sinto um conforto, um alívio que eu não tinha sentido antes, nunca senti antes na minha vida. E eu já passei por tantas coisas difíceis que às vezes eu fico pensando, como que eu enfrentei tudo aquilo, né? Claro que eu sempre tive Deus na minha vida, mas nos momentos em que eu não estava tão firme com ele, ele estava ali por mim. E hoje em dia eu percebo isso tudo. E eu sou tão grata por ser uma pessoa tão resiliente, porque depois que eu saí das redes sociais, eu pensei que eu fosse entrar um pouco no fundo do poço, mas não. Eu tenho passado por momentos assim de altos e baixos, claro, a nossa vida é assim, nem tudo são flores, mas eu tenho tentado tirar a lição de cada uma delas. Então, além do meu devocional diário com Deus, eu também tenho um diário e eu escrevo sobre como foi o meu dia. E antes eu tinha até assim uma. E eu colocando a mão aqui na frente da cama. Eu tinha até assim uma questão de Deus, eu sei que o Senhor sabe de tudo que aconteceu no meu dia, mas eu me sinto tão bem compartilhar com Deus, ter Ele como meu melhor amigo. E é isso que eu tenho tentado, assim, fazer todo santo dia. E tem dias que eu não consigo, eu me sinto mal quando eu não consigo. Mas é isso, e eu já vi, por incrível que pareça, um vídeo de uma moça que eu acompanho, que ela também não usa redes sociais, no caso dela já há mais tempo do que eu, há 7 anos, e espero um dia chegar lá também. E ela falou uma coisa que bateu muito com o que eu estava sentindo hoje, que é sobre a nossa questão de conexão espiritual, quando a gente se entrega a isso. Às vezes algumas pessoas que possam me assistir não vão entender tão bem, mas tem pessoas que possam entender de alguma forma, por mais que não sejam cristãos. E quando a gente se conecta também espiritualmente, a gente vai sentindo que as coisas estão tomando forma. E é assim que eu me sinto. Quando eu estava seguindo a bruxaria, eu não sentia que a minha vida estava tomando forma. Pelo contrário, eu sempre me sentia em dúvida. Então eu ficava fazendo alguns rituais, né, algumas coisas, seguindo coisas do sabate. E muitas vezes eu ficava assim, sentindo esquisita, sabe? Uma sensação esquisita. E eu vou deixar isso para compartilhar assim no meu testemunho. Mas o que eu posso resumir assim desse vídeo é que a questão do tempo, a questão da comparação, a questão da limpeza do ambiente, a limpeza que a gente faz na nossa mente também. Eu fiz limpeza de aplicativos no meu celular, eu fiz limpeza de roupas, de acessórios, separei coisas que eu poderia doar e outras que eu poderia vender. Então, muitos dos livros que eu tinha de bruxaria eu doei, outros eu vendi.
E outros que eu tinha repetido também, que eu já tinha vendido, outros eu acabei doando para minha amiga 2 vezes. Então, eu estava assim num momento de limpeza tão grande, e estava me fazendo bem. É quando o Espírito Santo te toca ali. Eu olhava assim para o meu quarto e isso aqui não faz mais parte. Isso aqui não está, não, não me faz bem. E é isso, a minha volta para Deus me fez ver todas as coisas de uma outra forma. Principalmente porque eu, às vezes, tentava comparar a minha vida antes com Deus, antes de ser mãe. Eu era adolescente, no caso, né? Antes de engravidar. E eu ficava, nossa, tá sendo tão diferente agora, porque eu tô conseguindo enxergar coisas que naquela época eu não entendia, porque eu era adolescente, né? Eu estou amando a Deus agora com maturidade. E é muito diferente. E é bem difícil também, às vezes. E esse é até um assunto que eu pretendo abordar aqui, porque eu sou uma pessoa praticamente completamente tatuada, e tenho cabelo rosa, então quem vê assim, geralmente não diz, ah, ela é cristã. Claro que não vão dizer isso, né? Mas Deus sabe que eu sou a filha dele, eu me considero filha dele. E eu e minha amiga, a gente conversa muito sobre isso, a questão de ter pessoas que têm esse estilo um pouco mais alternativo, serem cristãos e também terem espaço para falar sobre isso. E eu quero trazer isso como um propósito para o canal também, porque eu me sinto bem sendo assim. Eu já tive cabelo de muitas cores e tudo mais. E muitos deles nunca nem foram para ser validados na internet. Acho que a vez em que eu pintei o meu cabelo assim escuro, que foi castanho, foi, foi querendo uma certa validação por ser tipo, nossa, eu não sou mais tão alternativa assim. Eu estou mais padrão, que não fazia o menor sentido por conta das tatuagens. Mas é isso, é incrível como a vida muda depois que a gente toma decisões que moldam a nossa vida. E o mais engraçado também que tem acontecido é porque, como eu estou vendendo algumas coisas, né, desapegos meus assim do passado, e as pessoas me perguntam, ah, qual é o teu Insta? Eu achei legal tua aparência, eu achei legal, não sei o quê. Eu gostei disso aqui, eu queria te acompanhar, e eu não tenho um Instagram. E por mais que seja em tão pouco tempo, às vezes eu sinto como se eu tivesse há anos, assim, como se eu tivesse largado há anos. E eu espero que eu consiga, porque, sinceramente, é algo que tem sido, assim, maravilhoso para mim, em todos os sentidos. E até mesmo no meu relacionamento com os meus filhos, em que eu também acabei tirando a televisão deles, então tem sido, assim, um detox digital radical, não só para mim, mas também como para eles. O que é um pouco dificultoso, porque eles são autistas, né, com nível 3, mas cada dia é um dia, cada dia é uma luta, e é isso. Então, se você também se afastou das redes sociais recentemente, ou pretendem fazer isso, o que eu posso te dizer é que você vai passar por essas coisas, né? Na primeira semana é um pouco confuso, mas depois você vai começando a criar uma rotina. Mas essa rotina eu só senti que eu consegui criar depois da limpeza. Porque eu sou uma pessoa muito visual também, então para mim, o que é muito louco, já que eu acredito em Deus, a gente não vê ele aqui assim, na nossa frente. Mas eu sou uma pessoa muito visual, então quando eu vi as coisas assim, estavam, estavam me incomodando assim no meu quarto, na minha casa, ficava, não faz mais sentido, né? E depois que eu fiz toda essa limpeza, eu me senti assim tão leve, e tenho me sentido cada vez mais leve quanto a isso. E eu quero compartilhar aqui os outros desafios que eu passar também depois fora da internet, de uma maneira mais saudável. E o que eu tenho mais gostado também é que eu não estou precisando fazer uma maquiagem assim exagerada, usar 300 acessórios ou uma roupa extremamente arrumada para aparecer aqui no YouTube. Eu estou sendo mais natural nessa questão, porque no Instagram eu gravava 300 stories, né, no caso, stories, e muitos deles eu apagava e depois postava de novo e nunca ficava feliz, nunca ficava contente. E hoje em dia eu não fico mais buscando
música perfeita para certo momento, né? Eu tenho a minha playlist que eu fiz e eu tenho escutado frequentemente ela. Às vezes, se eu sentir vontade de escutar outra playlist, eu coloco. Mas ela tem sido, assim, um essencial para mim ultimamente, que tá, assim, me suprindo. Mas antes eu me via procurando muitas coisas, assim, no Spotify, do tipo que era como se fosse, assim, um desespero. Do tipo, preciso encontrar a música perfeita para esse momento, para conectar com esse momento, para poder postar no meu Instagram, compartilhar o que eu estou ouvindo. E hoje em dia não é mais assim. E o que é muito legal, porque se eu encontro um louvor diferente, que é um inglês assim bem animado, um indie assim bem divertido, né? E graças aos talentos que Deus deu para todos esses irmãos que estão compartilhando também com a gente. E eu mando para alguma amiga, e é uma música só, e eu falo, olha só, que legal essa música, e é ainda louvor a Deus, olha só a tradução que linda. E é isso. Você sente as coisas por um ângulo assim, totalmente diferente depois que você sai das redes sociais. E o meu outro vídeo ficou muito ruim, o áudio, porque eu não estava sabendo mexer nas configurações do OBS, que eu estou gravando por ele. Mas eu espero que nesse fique certo, mais compreensível. E quem for ver assim os primeiros vídeos do canal sobre detox digital, eu, vocês vão ver o quanto eu mudei de lá para cá. Porque por mais que eu estivesse fazendo detox digital naquela época, que de certa forma funcionou até certo tempo, mas eu acabei caindo de novo nas garras do vício de ficar naquela questão do FOMO, de acompanhar tudo, e isso me fez um mal absurdo. Então, quando você vai parando várias vezes na emergência por causa de ansiedade, você percebe que isso tudo está relacionado por causa disso aqui, desse aparelhozinho aqui pequeno. Então, você escolhe querer mudar de vida, né? E para mim foi essencial a busca ali pela terapia que eu já estava fazendo e procurei uma psiquiatra logo em seguida, fiz uso de medicamentos, hoje em dia eu não tomo mais nenhum. E a minha conexão espiritual com Deus, assim, que para mim foi, assim, maravilhoso. É uma coisa totalmente inesperada, que se alguém fosse me perguntar em 2025 você não acharia que ia fazer, era justamente isso. Eu me sinto muito feliz, ultimamente, e é isso. Então, até logo, até o próximo vídeo. E eu tenho uma neném dormindo aqui no meu colo.